Muito bem. Também quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Muito bom estar com vocês. Eu sempre tenho o mesmo discurso, né? E estava em casa acompanhando o culto durante o dia aqui, dia de hoje, né? A gente estava fazendo uma faxina. Enquanto estávamos fazendo a faxina, nós estávamos também lá pulando em casa. Muito importante a temática dessa conferência, muito importante podermos comemorar, falar, celebrar acerca da Páscoa, da verdadeira Páscoa, né? A gente sabe que hoje tudo é comercializado e muitas vezes o sentido, o significado das coisas, elas acabam ficando banais devido à perca, né, do verdadeiro significado. Mas a igreja, ela sempre tem essa missão de sempre ficar lembrando as mesmas coisas. Está escrito na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse assim: eu não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque para mim é segurança. Então, é por isso que nós estamos aqui. Quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 24, versículo de número 45. Lucas 24, 45, que vai tratar aqui sobre um texto relacionado à pós-ressurreição de Cristo. E para os irmãos aqui, vou ler aqui na versão de vocês, a minha versão é um pouco diferente, mas diz assim, Lucas capítulo 24, verso 45. Então, abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Olha só que interessante este texto aqui. Quem foi que abriu o entendimento de quem para compreender o quê? A Bíblia Sagrada, ela vai tratar, irmãos, sobre a história de Jesus e a maneira como Jesus, ele ensinava os seus discípulos. Ele passou por um período aproximadamente de 3 anos e meio ensinando, falando, e não só de forma teórica, mas Jesus também ia para a prática. Quando Jesus ele falava sobre cura, Jesus ele estava ali curando. Quando Jesus ele falava sobre perdão, ele estava lá também perdoando. É tanto que você vai ver inúmeras vezes Jesus fazendo o que ele falava. Não é como algumas lideranças, ou como algumas pessoas, ou até mesmo como nós, muitas vezes que dizemos uma coisa e fazemos outra. Não é verdade? Às vezes tem pessoas, irmãos, que elas são muito dúbias. São pessoas que elas estão realmente com muita incoerência. Ela diz uma coisa e faz outra. Por isso que a gente tem que amadurecer isso. Não é verdade? Mas quando Jesus ele falava, ele não era aquele tipo de pessoa que diga, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, de maneira nenhuma. Jesus ele dizia e fazia. Isso é interessante. E o que acontece é que Jesus, nesse período de 3 anos e meio, ele sempre estava com os seus discípulos, sempre estava falando e tinha uma mensagem que era corriqueira. Qual era a mensagem? Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e como ovelha muda não abra a boca, e ele será morto, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Esta era a mensagem, 3 anos e meio, incutindo e dizendo às pessoas. Às vezes parece até um pouco redundante, os pastores, os pregadores, as pessoas que passam por aqui, dizem as mesmas coisas. Mas aí em algum momento parece que as pessoas não escutam, parece que as pessoas não entendem, parece que a mentalidade está fechada. Daí Deus tem que sempre estar lá, dando aquela martelada para você lembrar. Olha só, irmão, se eu ficar um pouquinho nervoso, você pode dar o piano aí, viu? Mas preste atenção uma coisa, irmãos. O que acontece aqui no período de 3 anos e meio, Jesus dizendo as mesmas coisas, e estava para se cumprir as palavras de Jesus,
Qual era a palavra? Ele iria ser entregue nas mãos dos pecadores e seria levado como ovelha muda. Foi o que aconteceu. É o que nós estamos aqui celebrando. Foi o que aconteceu, irmãos, num período de 7 dias, uma semana toda corriqueira. A agenda de Jesus foi totalmente tomada pelas profecias do Velho e do Novo Testamento. Tudo que ele falava sobre a sua crucificação, sobre a sua morte, estava agora para se cumprir. E o que acontece é que neste momento os discípulos parecem agora que fecha a mentalidade. E aí, irmãos, nós queremos compartilhar com vocês. Por que foi que o entendimento daquelas pessoas se fecharam? Porque foi que se fechou e porque é que a mentalidade de muitas pessoas se fecham? Eu quero declarar uma palavra para você hoje aqui. A sua mente irá se abrir ainda mais uma vez. Deus irá revelar a sua vontade, o seu propósito, o seu projeto. Enquanto eu estava ali sentado, sendo ministrado pelos louvores, irmão, veio tanta coisa, veio tanta nostalgia, veio tanta coisa boa na minha mente. Eu já tenho uma caminhada de 23 anos que eu estou na fé. Então eu já vi muita coisa que eu posso compartilhar com vocês. Coisas boas e coisas não tão boas. É como o pastor disse, irmãos, não é fácil ser cristão. Não é fácil, parece ser uma coisa fácil, parece ser uma coisa, parece até que é uma brincadeira, mas não é fácil. E você sabe porque você sofre isso na pele. Porque as pessoas não querem compreender, querem comercializar. Irmãos, querem comercializar algo tão importante e tão sério como a Páscoa, como o sacrifício de Cristo. E não querem entender que esta mensagem é para libertar, é para salvar, é para curar, é para garantir a sua vida com Deus. Sua vida com Deus. Mas o que aconteceu, irmãos, é que Jesus agora, ele está convidando os seus discípulos para irem orar num lugar chamado Getsêmani, que tem por significado de prensa de azeite. De verdade, Jesus iria ser imprensado, ele iria ficar numa situação de angústia. E quando Jesus está lá no Getsêmani, ele chama pelo menos 3 amigos para orar com ele. E aí quando ele começa a orar, uma aflição vem sobre a sua vida, uma angústia vem sobre a sua vida. Imagine você agora está orando, está falando com Deus e começa a idealizar, a imaginar, a entender, a receber uma revelação de Deus de como seria as dores, a luta, os problemas, os vitupérios, as angústias. Você sabia que tem muita coisa que Deus oculta da gente e não diz a gente porque a gente não aguenta? Diga aí, se Deus chegasse para você e dissesse para você uma dor que você vai passar daqui a 1 ano. Você já imaginou isso já? Jesus sabia, quando ele estava lá na oração, ele começou a agonizar, ele começou a ficar angustiado na oração, porque estava prestes a ir agora para ser crucificado. Ele ia passar por um momento de açoite, ele ia passar por um momento de humilhação, iriam colocar sobre ele, irmãos, toda a humilhação e todo o pecado. Imaginem o que é que estava vindo na alma e na mente de Jesus. Mas naquela hora, quando Jesus estava lá falando com Deus, ele dizia assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava orando, aí, irmãos, ele estava orando e chamou alguém para orar com ele. Quando ele voltou lá, os amigos deles estavam dormindo. Ele acordou, disse: vigiem, vigiem, ore, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Eu vou dizer mais uma vez: vigie, ore, porque o teu espírito está preparado, mas a tua carne é fraca. Todos os dias somos chamados para fazer um culto como esse. Todos os dias, irmãos, olha só, quando você é chamado, ou quando você chega aqui para cultuar a Deus, é você orando com Jesus. Você sabia disso, sabia? E aí quando você está orando com Jesus, o que acontece é que aqui e acolá, irmãos, a gente também dorme na oração. Quem já dormiu na oração aqui já?
Você já dormiu? De forma física e literal. Irmãos, eu já dormi tanto. Uma vez eu fui orar, quando eu estava lá de joelho, eu comecei a orar. Irmãos, eu dormi que ficou dormindo. Cadê eu querer me levantar? Eu não conseguia. Mas eu não vou falar no sentido biológico, físico. Eu vou falar no sentido espiritual. Tem gente aqui que está dormindo. E eu quero dizer para você, você tem que acordar. Desperte. Desperte. Porque Jesus te convidou para orar. Eu vou dizer uma coisa aqui que está vindo no meu espírito agora, na minha mente. E olha só, irmão, você sabia que tem coisas, que tem portas, que tem conexões, que tem lugares, que tem coisas que vão acontecer com você, que isso vai depender do seu nível de intimidade com Deus? Porque a palavra de Deus diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a que Ele fecha, ninguém abre. Então, quando você começa a falar com Deus, quando você começa a orar a Deus, portas que estão fechadas se abrem, lugares que nós não conseguimos ter acesso, porque, irmãos, eu não sei vocês, mas tem muita gente que precisa de uma ajudinha, de um empurrão, de um padrinho, precisa de alguma coisa, não precisa? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu não, eu tenho pai. Quem tem pai aqui? Quem tem pai aqui? Pai, 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 pai. Quem tem pai não precisa, irmão. Aquela famosa ajudinha. Agora, deixa eu dizer mais uma vez, e com um sorriso no rosto, para você não ficar com medo de mim, tá bom? Preste atenção. Na oração, na sua vida com Deus e na sua espiritualidade, não durma. Muito bem, Jesus agora volta a orar. E na oração ele começa a dizer: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas era duro que ele ia passar. Era duro, mas ele teve uma hora que ele fez uma coisa, irmãos, que é para nós imitarmos, porque nós temos que imitar Jesus. E ele diz assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Eu não sei se você já experimentou a vontade de Deus. Acredito que sim. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Levante a sua mão assim comigo. Tem pessoas aqui que você pulou, não foi uma fogueira não. Você pulou, foi uma montanha chamuscada de fogo. Sabe por quê? Porque Deus colocou e conectou você com a vontade dEle. Doeu. Mas quando você faz a vontade de Deus, Deus te protege, Deus te ajuda, Deus te livra, Deus te guarda. E tinha uma armadilha para a sua vida, mas Deus te livrou do laço do passarinheiro e da peste na sua vida. Deus é seu Pai. Eu estou todo arrepiado aqui, irmão. Eu estou todo arrepiado aqui. Isso é emoção também, tá bom? É por isso que eu tenho que ter muito cuidado. Mas preste atenção uma coisa. É bom fazer a vontade de Deus. Quando a gente quer fazer a nossa vontade, irmãos, a gente consegue até um limitezinho no cartão, até de 500 conto, né? Quando a gente quer fazer a nossa vontade, um limitezinho de 500 reais no cartão, no instante a gente gasta, irmão. Mas preste atenção, quando você está fazendo a vontade de Deus, não é um limitezinho de 500 reais, não, irmão. Quando você está fazendo a vontade de Deus, Deus libera o crédito para você. Deus libera o crédito para você. Irmãos, porque fazer a vontade de Deus dói. Dói, sim, dói, é verdade. Mas fazer a vontade de Deus é bom. Eu conheci pessoas que se desalinharam da vontade de Deus. E se desalinhar da vontade de Deus, não tem nada a ver de você estar ou não estar em uma congregação, em uma igreja. Tem nada a ver não isso aí. Porque tem gente dentro que está desalinhada. Faça assim comigo, irmão. Coloque a mão assim na boca assim, ó, para você ficar espantado. Gente dentro da igreja desalinhada. É possível, irmão? Depois do louvor desse aqui. Ele virá o cordeiro, ele virá desalinhado da vontade. Sabe o que aconteceu?
Quando Jesus se levantou da oração, a Bíblia diz que ele estava suando sangue. Existe um diagnóstico médico que diz que naquele momento a pressão sanguínea de Jesus era para dar nele um AVC, era para ele morrer naquela hora. Mas ele suportou aquilo, levantou, ele estava suando sangue naquela hora. Irmãos, isso não é possível. Mas naquela hora, quando ele levantou com seus discípulos e foi caminhando mais um pouquinho, um homem chamado Judas vinha acompanhando os soldados. E quando eles chegaram, era como se tivesse um pouco escuro. E aí eles disseram assim: quem é Jesus? E aí Jesus, ele diz assim: eu sou quem fala com vocês. Diz que na mesma hora, aqueles homens, que era como se eles caíssem, eles ficaram tão impactados com aquela palavra. Mas eu quero saber quem é Jesus. E aí veio o Judas e deu um beijinho aqui, um beijo aqui, ó, em Jesus. E quando ele deu um beijo aqui, aí foi o sinal que ele tinha dado para os soldados, que quando chegassem lá, aquele que ele beijasse na face era Jesus. Quem já escutou essa história aqui quando era criança? Já escutou? Mas aí um dia desse, irmão, eu passei por uma situação. E quando eu passei por uma situação, a minha vontade era pegar e fazer como Pedro. Porque a Bíblia diz que quando Judas fez isso, Pedro pegou uma espada, tirou a espada e ele foi para dar, irmãos. Agora, ele deu, irmãos, que pegou na orelha de um homem chamado Malco, cortou a orelha. Mas alguns estudiosos da Bíblia dizem que Pedro foi para dar no pescoço, para cortar, torar logo tudo. Pedro era assim, irmão. Pedro era assim. Eu gosto de Pedro. Quem gosta de Pedro, irmão? Eu gosto de Pedro. Eu gosto dele, mas de Pedro na casa dele. Eu não quero ele na minha, não. Você está entendendo? Aquele camarada impulsivo, cheio de potencial, mas descontrolado. E ele pegou aqui, irmãos, a espada e foi, irmão, porque a vontade que a gente tem, quando aparece um Judas, um traidor, quando aparece alguém querendo, irmãos, maltratar, querendo enganar, a vontade que tem, irmãos, eu não sei se vocês têm, eu sou um pouco sanguíneo, a minha vontade é pegar logo a espada e dar, irmãos, a minha vontade é dar, irmão. Eu trinco os dentes, irmão, para dar. Mas aí, irmãos, na hora, conte até 10, conte até 1000, conta até 10.000. Tenha paciência. Vá para o banheiro, vá tomar água. Eu estou andando com uma garrafinha d'água, irmãos, agora. Quando o pessoal me aperreia, eu digo: pegue água. Tome água. Conta até 10. Mas Deus falou comigo, porque Deus fala com quem é dele. Levanta a sua mão assim. Sabe por que é que você já se saiu de muita confusão? Mesmo você tendo razão, mesmo você estando certa, porque você é de Deus. E o que dita que você é de Deus não é a sua igreja, não é as suas roupas, não é os seus dogmas, não é porque eu tenha uma carteirinha de membro. O que diz que você é de Deus é porque a palavra diz assim: aqueles que são de Deus ouvem a palavra. Ouvem a palavra. Quem escuta a palavra é de Deus. Dá vontade de a gente não escutar, né? Não dá, irmão, inquietação para a gente não escutar? Mas o que acontece, irmãos, é que quando Pedro fez isso, Judas fez isso, Deus falou comigo e disse: Anderson, como é que Deus fala comigo? Como é que Deus fala com você? Ai, nós somos muito espiritual, eu estou escondendo umas asas aqui atrás. É assim? Não. Na consciência. A palavra de Deus que eu escutei desde quando eu tinha 15 anos de idade, 14, está aqui. E Deus fala na minha mente através da palavra e diz assim: não faça isso. Aprenda a tratar um Judas. Ontem, irmão, simbolicamente pegaram um boneco rei e rasgaram ele todinho. Mas preste atenção, faça isso não. Tá bom? Como é que se trata um Judas? Está me traindo? Meu amigo. Você quer desmoralizar, irmão? Você quer acabar com alguém que vem para cima de você querendo brigar com você? Trata ele bem. Ele está gritando comigo, eu vou gritar mais alto porque eu sou bicho, é? Vai ficar na confusão. Está gritando comigo? Fale mais baixo.
Quem tem Jesus tem inteligência emocional. Eu sou, camarada, eu sou cheio de fogo e cheio de muita marmota. Na verdade, irmão, sabe o que é que você tem que ser cheio? Do Espírito Santo de Deus. Olha aqui, ó. Presta atenção. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio. Quem tem o Espírito de Deus, irmão, se domina. Está escrito na palavra. Não foi um psicólogo que me disse. Por mais que eu passe também pelo psicólogo, irmão. Desde que eu passei por um psicólogo, ele disse um negócio para mim. Aqui e acolá nós temos que ajustar algumas coisinhas que estão desajustadas. Você está entendendo? Aprenda a tratar um Judas. Primeiro, Jesus sabia que Judas era Judas. Jesus sabia que Judas era mau caráter. Jesus sabia que Judas era um ladrão. Jesus sabia que Judas ia trair. Jesus sabia quem era Judas, mas Jesus também sabia quem era ele. Eu não vou me rebaixar, nem vou me comparar com quem trai, com quem é mau caráter, com quem não tem educação, com quem não sabe ser cristão. Eu não vou me comparar. Ele vai me tratar mal e eu vou tratar ele bem. Vai ficar no chinelo, mas vai aprender. Porque quando chegar para mim, o irmãozinho é besta demais, é besta nada. Eu sou de Deus e eu quero ganhar você para Jesus. E eu brigando com você, você não vem para o lado de cá, você vai para mais distante. É por isso, irmãos, que quando eu passei por uma situação ali, eu aprendi a tratar bem um Judas. Amigo. Você parece que é falso, Anderson? Não sou falso não. Falso é ele. Eu tenho amor, eu tenho Jesus, eu tenho graça, eu tenho pregação, eu posso vir no domingo na Lagoinha para ouvir ministração. Ele não pode, ele não quer. Então pronto, fico com a trairagem dele que eu fico com Jesus. Amigo, pega um beijo, pega um abraço. Sinta Jesus. Vou encerrar esse tópico, irmãos. Mas eu acredito que Jesus já falou com você. Você também passa por isso. Você é um ser humano, uma ser humaninha. Mas a questão, irmãos, um dia desse eu passei por uma situação. E na situação foi complicado. Porque a pessoa veio para cima de mim. Acredita? Eu café com leite, não brigo com ninguém. Hoje... Se fosse nas antigas, irmão, que eu puxava o facão, mas hoje eu sou, irmão, cadê uma criança? Essa criança bate em mim, irmão, essa criança hoje. Mas antigamente, antes de eu ser cristão, irmãos, eu andava em cima de um cavalo com uma foice. Quem viesse para cima de mim, irmão, ia. Você está entendendo? Não posso dizer muita coisa porque é crime, está na live. A questão é, quando a pessoa veio para cima de mim, eu estava tomando café. Quando eu estava tomando café, eu estava comendo meu café da manhã. Eu vou dizer para vocês, pode dizer? Meu café da manhã, toda manhã, é 2 tapioca e um suco. E aí, quando eu estava lá, que a pessoa veio para cima de mim com tudo, ela veio para acabar de uma vez. Quando ela veio, aí eu disse assim, aí eu comendo tapioca, e ela querendo brigar, eu disse, deixa eu terminar, irmã, a boca cheia de tapioca. Deixa eu terminar de comer a tapioca que nós briga. Peraí, deixa eu comer. Irmãos, eu comendo tapioca e a pessoa querendo brigar comigo. Aí veio um pensamento. Agora essa aqui é boa. Veio um pensamento. Se você brigar, você morre. Você já tentou brigar com uma pessoa com a boca cheia? E principalmente tapioca, irmão? Eu comendo e a pessoa querendo brigar. E aquele pensamento dizendo assim, se você brigar, você morre. E eu comendo, eu disse, eu não vou terminar de comer essa tapioca, não, eu nervoso. Eu tenho que terminar de comer essa tapioca para eu brigar. Moral da história, eu não briguei. Estou querendo adotar, levar uma lancheirinha todo dia agora com a tapioca. Para eu não brigar. Porque se eu brigar, eu morro. E eu entendi a mensagem. Se você brigar, você morre. Se você brigar, você morre. Tem gente que está, irmãos, dando veneno achando que você vai morrer. Na verdade, quem está dando veneno é quem está morrendo. Tem gente, irmãos, que está querendo brigar com você, achando que vai vencer. Mas eu quero dizer para você, ó, escute. Se você brigar, você morre. Pronto. Moral da história. E aí nós vamos para a mensagem propriamente dita.
A minha mente estava aberta. Por isso que eu entendi. Por isso que esse ambiente aqui é favorável para reflexão. Bom seria que toda Currais Novos tivesse a oportunidade de refletir. As pessoas perdem o casamento, elas perdem o trabalho, elas perdem a família por falta de reflexão. Não tem ninguém que diga nada. Eu sou livre para fazer tudo que eu quero. Eu faço tudo que eu quero. Eu vou para cima e daqui a pouco você vê, está tudo destruído, tudo derrotado. Eu entrevistei uma psicóloga esses dias, muito importante lá no nosso trabalho. E aí ela diz assim: Anderson, eu nunca vi tantas pessoas performarem tanto como hoje. Está faltando nas pessoas verdade. Irmão, me tremi todinho. Cheguei para essa pessoa que estava querendo brigar comigo e disse para ela assim: meu amor, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso que aconteceu entre nós dois não pode acontecer, porque eu sou seu amigo e isso é quase um casamento. Eu convivo com você, eu vou conviver com você um bocado de dia. Eu não posso chegar aqui e ficar aqui com a cara feia, brigando, jogando indireta para você. Eu não posso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei nem o que foi essa confusão, porque eu estava comendo tapioca. Agora, me perdoe. Perdoe a minha vida. Me perdoe, sabe por quê? Porque um dia eu vou pregar, um dia eu vou cantar, um dia eu vou estar nas ruas, um dia eu vou estar falando de Jesus. E eu não quero ser reprovado pelas minhas palavras. E eu não quero que você diga assim: aquele irmãozinho ali é mais um hipócrita. Eu sou de verdade. Quem é de verdade, faça assim comigo. Os discípulos agora estão, irmãos, numa situação complicada. E eles veem o mestre deles sendo levado para ser crucificado. Colocam ele para ser açoitado. Humilham ele colocando coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Irmãos, fazem placa para humilhar, dizendo: este é o rei dos judeus. Pessoas passam, fazem assim com a cabeça. Irmãos, as pessoas passam, humilham ele e dizem assim: se tu és realmente o Filho de Deus, desce daí, vem para cá. Desce dessa cruz. E Jesus, ele naquele momento leva todas as palavras, todas as críticas, irmãos, mas ele nos ensina uma coisa, que é na Páscoa que a gente tem que aprender. Se Jesus é a minha referência e o meu exemplo, vocês acham, quem foi que já foi mais caluniado, Jesus ou você? Jesus. Quem foi mais humilhado, Jesus ou você? Na hora de escolherem o errado e o certo, quem foi que escolheram, Jesus ou Barrabás? Na hora as pessoas não têm discernimento e elas não escolhem coisas boas. Você só escolhe coisa boa por causa de Deus. Você só chegou aqui nesta igreja, você só está aqui neste lugar porque houve um chamado de Deus para a sua vida. Deus chamou você para um propósito. E para esse propósito você não pode ficar com o entendimento fechado. Os discípulos viram tudo isso. Então, primeira coisa que fazem com que os discípulos eles fiquem com o entendimento dele fechado. O que é? O trauma. Ver o seu mestre apanhar, sofrer, traumatizou eles. O que foi que fez os discípulos fecharem a mente? O medo. O medo também faz com que você feche a sua mente. Tem tanto potencial, tem tanta força, se expressa bem, fala bem. É uma pessoa que tem na veia, consegue vender, uma vendedora nata, empreendedora. É alguém que tem um potencial enorme, mas o trauma, o medo, trava, fecha a mente. E os discípulos passaram por isso. Os discípulos ficaram numa situação onde o trauma, o medo e a decepção. Trauma, medo e decepção fecham a mente.
Decepção por quê? A Bíblia diz que quando Pedro estava ali, Jesus estava sendo levado, ele não traiu, mas ele negou. E quando Pedro negou Jesus, sabe o que aconteceu? Cumpriu-se uma palavra de Jesus que disse que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro iria negar. E ele disse: de maneira nenhuma, todos podem te deixar, mas eu nunca vou te deixar. Se possível, eu morrerei por ti. Jesus disse: Pedro, não diga isso não, porque eu vi Satanás descer como um relâmpago, e ele me pediu para se ir andar com a tua vida, e eu não permiti. Pedro, você vai me negar, Pedro. E quando Pedro negou Jesus, o olhar de Jesus olhou na bola do olho de Pedro. E naquele momento Pedro ficou decepcionado. Não foi com Jesus não, irmão, com ele. Aqui e acolá, irmãos, são imputados sobre nós um peso muito grande. E acabamos não cumprindo tudo que prometemos, não é para os outros não, é para nós. E a gente fica decepcionado. Isso acaba travando a nossa mente também. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Jesus, quando ressuscitou, ele falou com Maria Madalena, falou e disse assim, ó: vai aos teus irmãos e a Pedro. Ele não citou nenhum outro nome, ele só citou os irmãos e Pedro. Sabe por que Pedro? Porque Pedro precisava de um tratamento, por causa do trauma, por causa do medo e por causa da decepção. Você está aqui precisando de um tratamento do Espírito sobre a sua vida, para você abrir a sua mente de novo, para o potencial, para o chamado, para a promessa que Deus tem na sua vida. O trauma, o medo e a decepção não deixa a gente avançar. Os discípulos ficaram agora numa situação, e quando eles ficaram nessa situação, irmãos, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que 2 se afastaram 60 estágios, que é aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém. Jesus tinha uma mensagem para eles, que eles deveriam ficar em Jerusalém, para eles serem revestidos de poder e serem testemunhas. Então, sair de Jerusalém tinha uma conotação de que eles estavam desistindo do propósito. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles vão andando, e quando eles vão andando, eles vão conversando. E quando eles vão conversando, eles vão dizendo assim: não era hoje o 3º dia que a gente esperava e aguardava que Jesus, ele ressuscitasse? Hoje ele não ressuscitou. Pessoas que têm traumas, que têm medo e que têm decepção, muitas vezes ficam vedadas, com a mente travada, e se afastam, por não esperar só mais um pouquinho. Espere só mais um pouquinho. Tenha só mais um pouquinho de paciência. Porque, irmãos, quando eles iam se afastando, 12 quilômetros, é tanto que Jesus tinha tanta urgência deles não se afastarem, que a Bíblia diz que o próprio Jesus se apresentou a ele em outra forma e começou a conversar com eles. E Jesus, ele se fez de bobo. Jesus se fez assim. Jesus foi andando assim e disse assim: vocês estão conversando sobre o quê? Eu quero compartilhar, eu quero participar da conversa. Vocês estão conversando sobre o quê? E só você não sabe o que foi que aconteceu com Jesus, ele aprovado em obras. Hoje já é o 3º dia, nós esperávamos que ele fosse aquele que iria remir Israel. E aí só você não sabe, mas na verdade Jesus, ele estava se aproximando daqueles homens para resgatar eles. Levante a sua mão assim comigo. Jesus se aproxima de você por meio de circunstâncias, de lutas, de pessoas, para resgatar você de novo. Porque Ele não quer que você se afaste
do propósito. Toda vez que você se afasta do propósito, você sente. Toda vez que você está se distanciando do propósito, você sente. Mas você sente porque Jesus está em você. Tudo bem? Vamos encerrar. Sabe o que aconteceu? Jesus, para resgatar aqueles homens, Jesus ele usou um mecanismo, que é o mecanismo do que nós estamos falando aqui, da palavra. Ele explicou Moisés, ele explicou os profetas, ele explicou os salmos, para aqueles dois homens abrir a mente. E aí, irmãos, sabe o que é importante para a gente abrir a mente aqui? Um dia desse eu vinha dentro de um carro, e nós vínhamos dentro de um carro, e isso é interessante compartilhar com vocês. Muitas pessoas conversando, muitas histórias aleatórias. E aí, de repente, o motorista daquele carro disse assim: rapaz, eu não lhe conto a boa. Depois que eu fui para a igreja, a minha vida mudou. E eu lhe digo mais, não só a minha vida, mas a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, todas as áreas. Você sabe o que é? Todas as áreas da minha vida mudaram. E aí quando ele disse assim, irmãos, eu ali eu não podia fazer muita expressão, mas naquela hora eu ia só esperando assim, eu dizendo, eu achando bom, porque naquele meio ali as pessoas elas detupam, elas falam muita besteira acerca do evangelho, porque aqui e acolá nós damos umas bobeiras, irmão, você está entendendo? E acaba que as pessoas descredibilizam as coisas. Aí de repente ela disse assim: eu quero dizer para você que depois que eu estou na Lagoinha com a minha família, tudo mudou. Eu estou vendo o negócio agora, está tudo mais colorido. Isso não é importante, irmão, de se compartilhar? A Páscoa não é importante de compartilhar? Jesus ressuscitado não é importante de compartilhar? A mensagem que eu estou falando aqui não é importante de compartilhar? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que vai chocar. Esses dias um jovem, na internet, a gente compartilha muita coisa ruim. Viralizamos, quem viraliza aqueles vídeos ruins somos nós. Viralizou um vídeo de um jovem que fez uma igreja como essa, bater palma, porque ele estava homenageando uma mãe. Não sei se alguém viu aqui. Ele homenageou a mãe, a igreja toda bateu palma de noite, pela manhã ele se batizou nas águas, e à noite ele desferiu 8 facadas da mãe. Você sabe que eu tenho que compartilhar isso aqui com você, e é duro de dizer. Pessoas que estão em muitas igrejas, elas precisam abrir a mente para entender o que estão fazendo aqui. Vocês não estão aqui apenas só para cantar, só para ouvir pregação, mas para ter um testemunho semelhante ao que eu falei agora. A minha vida mudou depois que eu e a minha casa servimos a Deus. Eu não sou duas pessoas, meu irmão. Uma pessoa aqui boazinha, cheirosa, você chegar perto de mim aqui, você vai sentir um cheirinho. Mas eu sou uma pessoa bonita, amável. Eu sou tão de Deus aqui. Mas em casa, irmão, se der oportunidade, irmão, eu viro o Satanás. Tem gente em igrejas assim que pode não ter aqui, mas eu gosto de live por isso. Você que está me assistindo na live, você tem que entender que o verdadeiro objetivo de ser um cristão não é apenas performar, mas o verdadeiro objetivo de ser um cristão é transmitir, é fazer Jesus aparecer, é dizer para o mundo que Jesus existe, é dizer para o mundo que Jesus ele está vivo, é dizer para o mundo que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Como é que de manhã eu sou batizado e de noite eu mato a minha mãe de facada? Sabe o que é isso? Personagens. E nós não podemos ser personagens. Nós temos que ser de verdade. E você vai chegar em casa e vai pedir perdão a alguém na sua casa. Você vai ligar para alguém e vai dizer assim: eu estou ligando para você que fazia tempo que eu não ligava. Eu quero fazer as pazes com você porque de verdade eu sirvo
vivo a Deus. Essa pessoa que está conversando com você aqui tinha 22 intrigados. Quando eu aceitei a Jesus, eu precisava de um tratamento psicológico também. 22 intrigados. Já ameacei um camarada de facão. Irmão, já aqui bateu em outro. Brigava, irmão. O camarada respirava. Ele quer brigar? Vamos para cima. Quando eu aceitei a Cristo, irmão, veio um amor, uma paz, uma serenidade, uma mudança. Eu ficava constrangido quando estava aí no meio de vocês. Eu ficava, irmãos, eu me apagava. Eu me humilhava. Eu dizia, como é que pode? Jesus morreu por mim. Eu tenho que fazer Jesus aparecer. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe como é que o Verbo se faz carne hoje? Eu estou vendo aqui Jesus, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo Jesus. Como é que este mundo vê Jesus? Ele não vê Jesus, irmão. Ele não vê Jesus por um objeto. Ele vê Jesus através do pastor, através de você. Encerrando de fato, que diz que o pregador só é ruim quando ele diz que vai encerrar e não encerra. Você sabe que essa é a minha frase, né? 22 intrigados, pastor. Mas eu fiz uma lista. Estou dizendo 22 porque eu fiz uma lista. E eu disse, eu vou pedir perdão a todos. Porque eu quero estar em paz. Não precisa não, tem gente que não precisa não. Eu perdoo, eu libero uma palavra de perdão agora para o universo. Está perdoado. Hipocrisia. Num dia de chuva eu me preparei. O vizinho, irmão, está perto da minha casa. Eu fiquei escondido assim num poste. De que é hoje, está chovendo, mas eu vou pedir perdão a ele. E quando ele vinha se aproximando, eu dei um salto e diz assim, me perdoe. Eu comecei a chorar, irmãos. Estava chovendo na hora, as lágrimas se misturou com a chuva. E eu pedindo perdão. E ele disse, peraí, ele ficou até assustado. Por que isso? Para que isso? Eu disse, porque hoje eu sou cristão. Hoje eu carrego o nome de Jesus. Hoje eu quero mudar. Eu quero te pedir perdão, é de coração, irmão. Eu ia me ajoelhar para pedir perdão àquele camarada que eu queria matar ele no passado. Mas eu tive que pedir perdão. Saia desse culto aqui, faça uma avaliação da sua vida. Que tipo de cristão é você? Jesus. Você sente a presença de Deus aqui? Você está sendo confrontado agora. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Só Jesus.